but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. A man after my own heart. Let it be said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Deus está querendo nos aproximar mais dele. É um tempo, uma estação em que eu creio que muitas coisas estão por vir, mas eu também creio que os dias estão contados. Então sejam fortes, porque a pressão está para todo mundo, né? Basta a gente olhar para o lado, né? A gente está vivendo momentos de tantas lutas, né? Tragédias. Você liga a internet, porque não sei, ligar a televisão aqui é raro, né? Mas você abre a internet, é só uma notícia. E eu não estou falando de uma Rede Globo, de um canal da Globo, de um canal do Estadão, não, de uma UOL da vida. Eu estou falando geral. Você só vê problemas, só vê dificuldades, só vê tragédia, só vê gente indo contra a gente e assassino. Tudo de ruim está acontecendo. E é o que mais a gente tem vivido nesse tempo. E aí, imagina, aonde, nos nossos piores sonhos, a gente podia imaginar que a gente ia viver uma pandemia, não é? Uma loucura que atingiu o mundo inteiro. E agora, essa guerra toda, a gente estava conversando, Lucas, o mundo inteiro está por um fio. Um fio. Porque, da mesma forma que o Irã atacou Oriente Médio, ele também pode atacar para fora a Europa, atingir os Estados Unidos. Então está muito difícil. Então nós precisamos sim estar avaliando as estações que temos vivido. Eu sei que a gente, no meio desse caos, precisa fazer sempre as escolhas certas. E a escolha certa é estar com Ele. Porque sem Ele nada a gente pode fazer. Sem Ele nada pode acontecer. Amém? Aliás, a vida, ela aponta para Ele. E tudo é uma oportunidade para que a gente esteja mais perto dEle. Tudo é oportunidade que Deus nos dá para que a gente esteja mais próximos do Senhor. E o desafio é sempre escolher o caminho certo. E muitas vezes a gente vê na própria Bíblia os heróis da fé vivendo momentos difíceis, vivendo guerras, vivendo abalos sísmicos, vivendo guerras internas, lutas e dificuldades e pressão, e todo o tempo vivendo momentos difíceis. Só que tudo na vida com Cristo e tudo na vida com Deus tem um propósito e um plano. Porque para Deus nada está em vão. A sua dor, a minha dor, a sua dificuldade, a minha dificuldade, nada é em vão para o Senhor. Ele tem tudo programado. E a gente olha lá e gente vivendo tantas coisas e a gente fala, meu Deus do céu, como pode? Tantas lutas emocionais, tantos pensamentos, tanta incerteza. Isso no meio de um caos. E eu vejo que nessas pressões que nós vivemos e nessas dificuldades que vivemos, muitas vezes, muitas delas têm a ver com mudança do nosso caráter.
Tem a ver com transformação na nossa própria vida. E nós devemos olhar para dentro de nós quando nós enfrentamos essas lutas. Porque se nós murmurarmos, reclamarmos e nos entristecermos e, ai, tá tudo ruim. É igual aquele desenhinho que tinha que ele falava, ai Deus, ó vida, ó azar, ó... Então, e a gente se pega o tempo todo fazendo esse tipo de reclamação. Ou não, ou só eu? Só você? Só eu que reclamo? Não! Nós vivemos reclamando em meio às dificuldades e às incertezas da vida. Está tudo ruim. Ou a gente vai levantar a nossa cabeça e lutar para que as coisas melhorem. E guerrear para que as coisas estejam em ordem. Estejam arrumadas, ajustadas. Nós temos o dever com a nossa boca, com a nossa língua e com as nossas palavras de edificar e construir. Porque o Senhor estabeleceu nas nossas vidas o poder para isso. Mas muitas vezes a gente se pega reclamando e murmurando em meio ao caos. Em meio às catástrofes que nos alcançam. E se nós pararmos para olhar, eu posso citar aqui várias dificuldades. Por exemplo, a economia mundial. Quem aqui está com um problema financeiro? Todos estamos. O mundo está chacoalhando. O Brasil vive o pior momento da história. Terrível, tenso, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor, se nós vamos passar por isso felizes, se esse ano as coisas mudam, porque a nossa esperança é, nossa, tomara que tudo mude agora, ai, tomara que 26 seja melhor que 25, tomara que 26 seja melhor que 24, tomara que as coisas melhorem, que as coisas andem, que as coisas aconteçam, tomara, e a gente fica esperando e nada acontece. Instabilidade emocional. Quanta gente com depressão, com burnout, cansados, esgotados, no limite da vida, querendo jogar tudo para o alto e abandonar tudo. Dúvidas cruciais. Crises na saúde. Nossa, parece que depois da pandemia ligou o chip da doença do jovem. Ou não? Nossa, quantos jovens abaixo dos 40 anos com problema cardíaco, com problema pulmonar, com câncer. Gente que não tem histórico de câncer, está tendo câncer e câncer para matar. Então, assim, problemas financeiros, problemas da saúde, empresas quebrando, empresas quebradas, falências, tudo acontecendo ao nosso redor. Desemprego em alta, e mesmo assim tem muito emprego. Quem trabalha na construção civil sabe, a gente precisa de ajudantes e não acha. Porque está fácil viver de Bolsa Família. É mais fácil que trabalhar. Relacionamentos quebrando, casamentos destruídos, muita agressão física nos casamentos, pais e filhos brigando, irmãos em guerra, irmãos lutando contra irmãos, guerra nas nações, e a gente está vendo, vulcões entrando em erupção, que estavam parados há tantos anos, e terremotos, e a guerra no Oriente Médio sem fim, e a gente vendo toda essa violência. Violência urbana, nossa, aquecimento global, instabilidade climática, ou seja, a gente acorda achando que está no verão, e de repente está no inverno, e aí passa o dia todo, calor, frio, chuva e tudo mais. Então, sem falar do nosso contexto, o contexto humano, quanta gente nos suicidando, quanta gente mergulhada na pornografia, na indecência. Outro dia eu estava no hospital com meu sogro, nossa, eu cheguei para o hospital para a gente poder... A gente achou que fosse mais simples, né? Então a gente entrou pelo pronto-socorro, e aí pediram a internação dele, e eu lá no pronto-socorro esperando a internação, aí passa uma moça, ela estava quase de biquíni, era um shortinho que parecia um biquíni, o sutiãzinho que era um top, era um sutiã, e ela no hospital. Então as pessoas perderam um pouco o senso
noção da realidade, noção do que é perigoso, porque aí depois fala que ela foi abusada. Poxa vida, sabe, vamos ter decência. Quanta gente que era de Deus se desviando e indo para o caminho errado. Quanta gente que falava que andava com Deus e está aí perdido. Dramas e problemas que alcançam qualquer um. E às vezes a gente para pensar e acha que tudo isso acontece lá fora, que a gente não vive ou que a gente não vê. Mas tudo envolve todos. Todos estão envolvidos. Porque quando uma coisa atinge o Fábio, me atinge. Quando uma coisa atinge o Léo, me atinge. Nos atinge. De forma que muitas vezes a gente se pega triste, chorando, cansado, esgotado. É óbvio que a gente sente a dor dos outros, mas a gente está sendo atacado por todos os lados. Se olharmos para o mundo, a gente vai ver que o mundo está sendo atacado por todos os lados. E pensando em tudo isso, essa introduçãozinha, o título na mensagem de hoje, ele está descrito em Atos 27 e 24. E diz assim: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. E o título da mensagem é justamente a mensagem do anjo. Não temas, é necessário. Não temas, é necessário. Essa história está descrita lá em Atos 27. É a história de quando Paulo estava sendo enviado para Roma para ser preso e julgado. Aliás, ele estava preso e ia ser julgado em Roma. E em meio a tudo isso que nós estamos vivendo e essa introdução, eu lembrei dessa palavra hoje. Deus falou muito forte comigo. E seguindo a palavra que o anjo deu e garantiu que o propósito ia ser cumprido. Ele falou: não temas. Não temas. É necessário que você passe. É necessário que aconteça. É preciso acontecer. É preciso acontecer as dificuldades da vida, as lutas, as circunstâncias, o pesar. Porque um plano maior está disposto para nós e disponível para nós ali na frente. E muitas vezes a gente não enxerga, a gente enxerga um momento, enxerga o caos, enxerga a circunstância, enxerga aquilo que nós estamos vivendo, enxerga aquilo que os nossos olhos conseguem ver. E os nossos olhos não enxergam além. Quem enxerga o hoje, o ontem e o amanhã é o nosso Deus, que está no controle e no comando de todas as circunstâncias da vida, em todas as coisas que estão acontecendo na história hoje, no mundo hoje, tudo está diante do Senhor. O plano todo está disposto diante do Senhor. Ele tem tudo organizado. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele viu, ele vê. Ele te viu no seu quarto hoje à noite. Ele me viu aqui. Ele me viu estudando. Ele me deu a palavra. Ele te viu quando você estava chorando. Ele te viu quando você estava no meio dos seus caos, do seu caos existencial, das suas dúvidas, das suas críticas, dos seus pensamentos, dos seus planos, dos seus sonhos, de tudo aquilo que você acha que Deus ainda não sabe, mas Ele sabe. Porque a gente às vezes acha que Deus não sabe das coisas. E automaticamente, se você está em crise, eu também estou. Se você está em dor, eu também estou. Se eu estou em dor, você também está. Todos nós estamos no mesmo barco. E vamos seguir a história. Inicialmente, era uma viagem tranquila. O navio sai daqui e vai para lá, tranquilo. Começou uma boa viagem, uma viagem tranquila, sossegada. Só que, em Atos 27:10, Paulo faz um alerta a todos. Quando ele passa
por aqueles ventos contrários que dão de frente com o barco. O barco estava tentando navegar e não conseguia, porque os ventos começaram a soprar de maneira contrária. E ele estava tentando, o piloto do barco, o capitão do barco estava tentando levar o barco, e o barco começou a ter dificuldades para ir para frente. E essas dificuldades começaram a ficar mais intensas, a ponto de Paulo falar: confia, mas não faça nada de errado, porque se fizer qualquer coisa de errado, se você der um passo errado, tudo vai se acabar. Nós vamos perder o barco, vamos perder as coisas que estão no barco, vamos perder as vidas, vai perder tudo. E nós não podemos. Então, vai firme, vai dar tudo certo. E aí eles partiram com esse barco e assim, de repente eles não conseguiam mais andar. Não conseguia mais fluir o barco no mar. E aí o barco entrou em deriva. Sabem o que é deriva? Deriva é quando você desliga o motor e deixa a vida levar. Chegou um momento em que eles tiveram que desligar tudo, que parar de se movimentar e deixar a água movimentá-los. Só que aí, quando essa água começou a levá-los, veio um vento forte, como um furacão. Quando dois ventos muito fortes se encontraram, que chama Euroaquilão, é o nome do vento. É um furacão que colocou o barco no mar de uma forma intensa, onde eles não conseguiam enxergar mais nada, onde nada se via, e não era um navio, né? Era um barquinho. Tinham 276 pessoas ali naquele barco, e o barco balançava, e todo mundo com medo, e todo mundo se desesperando. Aí Paulo fala: calma, eu falei para vocês que a gente não devia ter entrado no mar e ir navegar nessa hora, mas vamos ter coragem, porque Deus está aqui, vamos continuar confiando. Muitas vezes a gente quer sair em meio ao desespero e não vai dar certo. Em meio ao desespero, em meio ao caos, muitas vezes a nossa tendência é abrir mão das coisas, é nos entregar, é abandonar, muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, ignorar conselhos, ignorar mensagens. Mas Paulo falou: calma, se permanecer no barco você vai sobreviver. Porque era mais fácil, naquele desespero, os caras se jogarem e se matarem. Porque eles estavam em pânico, desesperados. Mas Deus estava no controle, porque o propósito de Deus era chegar até Roma. E se era chegar até Roma, Deus vai fazer chegar até Roma. Seja como for, Deus vai fazer chegar ao ponto final. O plano dele todo está de pé ao seu respeito e ao meu respeito. Não adianta, muitas vezes a gente fica com medo, muitas vezes a gente se vê perdido, muitas vezes a gente se vê angustiado, muitas vezes a gente não vê o que está acontecendo da forma que deveria, mas Deus está no comando, e tudo o que Ele falou e prometeu vai ser cumprido, independente do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente sente. Porque se fosse por sentimento, muitas vezes a gente jogava tudo para o ar e falava: não quero mais, não vou fazer mais. Só que os nossos sentimentos não podem governar a nossa vida. O que governa a nossa vida é Cristo. O que governa a nossa vida é saber que o propósito dele vai ser cumprido e que as coisas vão acontecer, porque Ele é bom. Imagina, lá no barco, você vai: por que está acontecendo tudo isso? Mas como está acontecendo? Deus não está vendo o que está acontecendo, algo está muito errado, alguma coisa está muito fora de controle. Não foi isso que eu acreditei que ia acontecer. Deus não deve estar nesse barco, Deus não deve estar aqui. O capitão errou, ele não devia ter feito do jeito que ele fez. O barco, Deus, eu vou pular, porque pelo menos eu morro de uma vez. Não, vamos seguindo. Nós temos que olhar para o Senhor e acreditar nele. Porque quando nós permanecemos dentro do plano dele, tudo é alinhado para que o plano se cumpra. Nem que no meio do processo exista uma pausa chamada Malta.
Que foi o que aconteceu? Eles naquele fogo, naquele movimento, naquela tempestade, naquela chuva, no mar agitado de tal forma que chegou perto, o piloto falou, o capitão falou, coloca aí, vamos ver qual a altura está entre o piso e nós, que aí a gente joga a âncora e a gente para aqui. Não para aqui, vamos mais um pouco para perto. E o barco chacoalhando, e o barco chacoalhando, e o barco batendo, e a água batendo, mas mesmo assim, Deus tinha um plano. Até que em algum momento, o barco bateu em pedras, só que ele bateu próximo à ilha de Malta. E aí entra outra história, porque muitas vezes a gente não entende o porquê das coisas. Deus quis resgatar uma ilha inteira. Deus quis levar salvação para aquela ilha. Deus quis levar a palavra de Deus para aquela ilha. Deus quis levar cura para aquela ilha. Deus quis levar cura em meio às dificuldades da vida, em meio às dificuldades que o povo estava enfrentando, as doenças, os problemas de Malta. Deus estava no controle e levou salvação para aquele povo, porque umas pessoas, um povo que acreditou no que Deus falou para Paulo, confiou que tudo ia dar certo e foram em direção a Malta, e lá muitos se salvaram. E muitas vezes a gente passa falando que tudo vai morrer, que tudo vai ser perdido, que as coisas vão acontecer de ruim, mas 276 pessoas sobreviveram a esse naufrágio, e o barco, empurrado pelas ondas, foi até a ilha de Malta, e lá resgataram e salvaram e curaram pessoas. Então a gente precisa entender que em meio às lutas e dificuldades, Deus vai fazer algo. Fique firme, tudo vai ficar bem. 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 Existem muitos outros exemplos de quem permaneceu e prevaleceu. A Bíblia é repleta de histórias, de crises, de lutas, de dificuldades, de batalha, de perseguição, mas prevalecer e permanecer está no plano principal. E um clássico de causa é a história de Jó. Imagina Jó, que um belo dia acordou e perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu suas bens, perdeu seu gado, perdeu tudo, inclusive a saúde. Mas Deus tinha um plano. E é óbvio que em meio aos processos da vida, existem os amigos de Jó que vêm e falam, não, você está em pecado, por isso que você está colhendo os frutos disso. Você está em pecado, você está errado, por isso que você está colhendo, por isso que você está perdendo tudo. E na verdade, Deus estava num plano principal, que era mostrar a história dele para mim e para nós. Jó não passou tudo o que passou por causa simplesmente que Deus olhou para ele e falou, eu vou fazer esse homem sofrer. Não. Jó passou o que passou para mostrar para a gente que ele pode. Qualquer uma das dificuldades que Jó passou, ele pode. Ele cura. Ele limpa. Ele restaura. Ele conserta. Ele dá em dobro tudo que você perde. Ele conserta todas as coisas e você vai sair muito mais forte, porque você vai conhecer a Deus não só de ouvir falar, mas de andar com Ele. E em toda a palavra você encontra todas as coisas dessa forma. Você encontra essa tempestade, você encontra os amigos de Jó, você encontra Sambalat e Tobias na história de Neemias construindo um muro. Sambalat e Tobias queriam distrair Neemias, mas Neemias falou em alto e bom som, eu não vou agora, porque eu tenho uma grande obra para cumprir, e eu não vou parar, independente do que você está falando. Então, você vê pessoas que zombam, pessoas que perseguem, pessoas que caluniam, pessoas que criticam, pessoas que querem te destruir, pessoas que te perseguem, pessoas que querem ser o que você é, pessoas que têm inveja de você, pessoas que querem o que você tem. O mundo está lotado de coisas ruins. E se nós entendermos que essas coisas ruins só são parte de um plano maior para levar você para o lugar onde Deus preparou.
O plano é parte da história que Deus tem para cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. A vida, ela passa por isso. E a pergunta para nós é: o que será do amanhã? Todo dia a gente acorda falando. A gente estava conversando agora. O que vai ser do mundo com essa guerra toda? O que vai ser do mundo com esse problema sério do petróleo? O que vai ser do mundo com a tomada dos Estados Unidos no Irã? O que vai ser do mundo com essas bombas sendo lançadas? Fogo amigo, né? Fogo amigo. Os árabes atacando os próprios árabes. O que vai ser da história? O que vai ser do amanhã? Será que nós vamos sobreviver? Deus tem um plano. Permaneça e prevaleça. Permaneça e prevaleça. O barco pode estar sendo jogado para todos os lados, batendo nas pedras, a água batendo forte, a ponto muitas vezes de você ver o barco todo quebrado, destroçado. Mas Deus vai te dar um escape. Deus vai nos dar um escape. Deus vai nos levar no lugar certo. E se entendermos que Deus não perdeu o controle, a paz de Deus que vai nos confortar, que vai nos trazer segurança, que excede todo o entendimento, Ele vai habitar no nosso coração e nos levar em paz até o propósito dEle. Em Isaías fala: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porém, porque em ti confia, porque confia no seu Deus. Nós devemos confiar no nosso Deus. E em toda a palavra, Deus fala o tempo todo: não temas, crê somente. Não temas, eu te fortaleço. Não temas, eu não te abandono. Não temas, eu sou contigo. Não temas, estarei contigo até o fim. Não temas, eu sou teu escudo. Não temas, aquele que ouve a minha palavra e pratica. Não temas, não temas, não temas. Continua, permaneça e prevaleça. Nós não podemos deixar que as tensões da vida nos abalem, a ponto de nos fazer desistir. Nós não estamos aqui para desistir. Nós não estamos aqui para abandonar. Nós não estamos nessa terra para abrir mão de tudo que Deus vai fazer. Às vezes o que a gente olha para o lado, a gente vai achar que está tudo destruído. Mas o plano de Deus vai ser cumprido. Jó é o exemplo. José é um exemplo. Paulo é um exemplo, João na ilha de Patmos é um exemplo. Todas as histórias bíblicas e os heróis da fé passaram por momentos em que eles achavam que nada ia dar certo. Mas Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Mesmo que você ache que nada vai dar certo, Deus não perdeu o controle. Está tudo nas mãos dele e Ele vai fazer. Ele vai te tirar do meio do caos. Ele vai nos tirar no meio dessa tempestade. Ele vai cumprir o plano dele. E nós sabemos que nós não devemos temer. É necessário que passemos por isso. É necessário que as guerras venham. Não temas. É necessário. Filipenses, em vários versículos, aí eu não vou falar os versículos porque eu coloquei eles picadinhos, diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, porque a vós foi concebido em relação a Cristo não somente crer nele, mas padecer por ele. Mas Deus é o que opera em nós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade, segundo os seus desejos. Não temas. É preciso que você passe por isso, porque você tem que chegar diante de César. E o que eu tiro, o que a gente tira como palavra para a minha vida e para a nossa vida? Nós sabemos que estar na vontade de Deus nem sempre é um ambiente confortável. Nem sempre é um ambiente bom estar na vontade de Deus. Nem sempre o caos e a dificuldade e a tempestade significam que você está sozinho e que Deus não está lá. Muitas vezes a gente olha e fala: não. Deus não está nessa história. E às vezes
é exatamente onde Deus está, no meio da tempestade. Muitas vezes o que parece uma derrota, uma perda, na verdade é cumprimento de promessa. Na verdade, nós não podemos abandonar o barco mesmo em meio à tempestade, mesmo no momento de desespero, porque Deus está no controle. Deus usa as dificuldades, as crises, as guerras, as lutas para o proveito dele, para que o plano se cumpra, para que as coisas aconteçam. Confie, permaneça. Vamos renovar nossa mente e acreditar que o Senhor está no controle. Não nos deixemos dominar pela ansiedade ou pelo incômodo que muitas vezes a gente está sentindo. Porque às vezes incomoda, mas é por um plano maior. Às vezes até machuca, mas é por um plano maior. Às vezes a gente se sente sufocado, mas é por um plano maior. O plano do Senhor está dentro, tudo o que está acontecendo está dentro do plano dele. Então, acredite e confie, permaneça e prevaleça. Permaneça e prevaleça. O Senhor é bom. Mesmo em meio ao caos da vida, o Senhor é bom. Estejamos todos no centro da sua vontade, em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. É uma palavra curta e breve. Eu tenho uma das pessoas aqui da igreja que fala assim: pastora, quando você prega é tão curtinho, né? Você fala rápido. Você é curta e grossa. Na verdade, eu acho que diante do Senhor, eu não preciso prolongar as palavras. Diante do Senhor, a gente não precisa extraindo dessa realidade do que Deus é para nós e por nós, mesmo em meio às lutas e guerras da vida e tempestades. O Senhor está cuidando de nós. Muitas vezes nós não vemos nada, mas o Senhor está no nosso meio. Mesmo que você olhe para a igreja e ache que a igreja está vazia, Deus está no nosso meio. Deus está aqui conosco. Deus está no barco. Deus está no barco. Mesmo que o barco pareça estar quebrado, Deus está no barco. E é Ele que faz todas as coisas por nós e para nós. Amém? Vamos orar. Deus é bom. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos aí no seu lugar. Quero te convidar a falar com o Senhor. Amém? Que o Senhor venha nortear os nossos passos por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. Amém? Eu quero só destacar alguns versos daqui, dentro do texto que a pastora disse, de Atos 27, que no verso 22 diz assim: entretanto agora exorto-vos que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço, guarda isso, a quem eu pertenço, e a quem eu sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos que estão navegando contigo. A chave desse texto é a seguinte: Deus, quando Ele aparece para Paulo, antes de dizer aquilo que Paulo tinha que fazer, Ele fala: ao Deus a quem você é, a quem você pertence. Então, muito mais do que aquilo que Paulo iria fazer, Deus sempre nos traz a consciência: você pertence a Ele. E eu queria te convidar nessa noite a orar sobre essa palavra, não como alguém que precisa fazer algo, mas alguém que sabe a quem pertence, amém? Porque quando nós sabemos a quem pertencemos, fazer é apenas um detalhe. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela Tua fidelidade, Senhor. Por
por aquilo que o Senhor tem falado por meio do Teu Espírito, na Tua palavra, não da letra, não do conhecimento, mas por meio do Teu Espírito, Senhor. Por isso, traz a nossa consciência agora, Senhor, essa noite, sobre pertencimento. Nós pertencemos ao Senhor, nós não pertencemos à estrutura, nós não pertencemos a esta nação, nós não pertencemos à política, nós não pertencemos ao mapa desse mundo, nós pertencemos ao Senhor. Como a Tua palavra diz, que a nossa pátria, ela não é daqui, a nossa pátria vem dos céus, ela é do alto. Por isso não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer, mas tem a ver com quem nós nos tornamos no Senhor. E essa consciência gerada por meio do Espírito é que vai nos fazer se submeter àquilo que o Senhor está dizendo. Essa consciência a quem nós pertencemos é que vai nos fazer chegar aonde nós temos que chegar. Por isso, meus irmãos, apresente a sua casa agora. Fala você com o Senhor. Você não precisa de placas dizendo o que você deve dizer, o que você deve fazer para o Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como filhos e filhas. Senhor, ao Deus a quem nós pertencemos, Tu és o nosso Senhor. Primeiro, nós reconhecemos que nós pertencemos ao Senhor. E em segundo lugar, é aquilo que nós vamos fazer, Pai. Senhor, nós queremos sim ser fiéis à Tua palavra. Nós queremos ser fiéis ao que o Senhor está dizendo. Nós não queremos ser fiéis às cogitações humanas. Nós não queremos ser fiéis às vãs filosofias. Nós não queremos ser fiéis a políticas. Não, nós queremos ser fiéis ao que o Senhor está dizendo. Por isso, Senhor, traz a nossa consciência o Teu querer. Traz a nossa consciência o Teu efetuar. Senhor, por favor, nós Te pedimos, ilumina a nossa mente e o nosso coração sobre os próximos passos, para que a gente venha entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, não a nossa, não aquilo que é bom para nós, não aquilo que é perfeito para nós, não aquilo que é agradável para nós, mas aquilo que é agradável para o Senhor. Senhor, nós não queremos usar a Tua palavra para nos movermos por conveniência, mas nós queremos nos mover por obediência. Obediência é o que o Senhor está falando com a Sua igreja no geral, porque o Senhor está reorganizando as coisas, o Senhor está movendo as peças, o Senhor está mostrando o que é daquilo que não é. O Senhor tem chacoalhado a Tua igreja. Pai, nós Te pedimos, continue fazendo aquilo que homem nenhum pode fazer. Mostra, Senhor, quem nós somos realmente. Senhor, que o Senhor venha colocar, Pai, a nossa realidade de dentro para fora. Tudo aquilo que nós escondemos, tudo aquilo que nós queremos negociar com o Senhor, Senhor, coloca para fora, Pai, para que a gente venha ser transformados, não apenas por fora, mas de dentro para fora. Nós não queremos mudança, nós queremos transformação. Será que você pode dizer isso para o Senhor? Eu não quero apenas mudar, eu quero ser transformado, porque eu posso falar de mudança e não ser transformado de dentro para fora. Eu posso continuar no mesmo orgulho, eu posso continuar na mesma mentira, se eu pratico apenas mudança. Nós queremos ser transformados. Causa crise em nós sim, Senhor. Senhor, que o Senhor venha nos fazer entender por meio do Seu Espírito que o Senhor está nos levando ao lugar de propósito, que o Senhor está nos levando ao lugar certo pelos Teus meios. Ai de nós, quando nós colocamos a nossa vontade sobre a Tua, Senhor. Ai de nós, quando nós queremos fazer as coisas dos nossos jeitos. Ai de nós, quando nós queremos implementar os nossos próprios projetos, os nossos próprios desenhos. Ai de nós, Senhor, nós queremos nos submeter ao que o Senhor está fazendo, ao que o Senhor está soprando. Nós queremos nos submeter ao que o Senhor está falando. Por isso, nos fortaleça, Pai. Nos fortaleça, porque nós queremos perseverar no Seu propósito e não ser teimosos na desobediência. Nós não queremos nos mover por teimosia, mas por perseverança, porque nós cremos que o Senhor sabe de todas as coisas e que o Senhor está fazendo todas as coisas. Nós nos submetemos a Ti, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor.
Agradeça ao Senhor aí no seu lugar, meu irmão. Louva o nome dEle. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por nos reunir para trazer, Senhor amado, Pai, o Teu entendimento na Tua palavra, Senhor, para nos alinhar de acordo com a Tua vontade, seja para ir, seja para ficar. Nós queremos nos mover segundo a Sua vontade. Nós não queremos nos mover em desobediência ao Teu propósito, ao Seu propósito, Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Diga isso para o Senhor: eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Eu sirvo a Ti, Senhor. Eu pertenço a Ti. Então eu Te sirvo, Senhor. Pai, muito obrigado por cada família aqui, Senhor, presente. Senhor, obrigado pela vida dos pastores, Pai. Ariane, Adriano, Senhor, que o Teu favor esteja sobre a casa deles. Senhor amado, que o Senhor venha conduzir todas as situações por meio da paz que excede todo o entendimento. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o princípio de todas as coisas, e o Senhor é o fim de todas as coisas. Por isso, Senhor, traga shalom agora. Será que você pode orar por esta casa sacerdotal, meu irmão? Traga shalom sobre essa casa, Senhor. Traga shalom sobre essa família. Shalom é equilíbrio. Shalom é a paz que excede todo o entendimento. É o Senhor ajustando as coisas de volta para o seu lugar. É o Senhor reordenando, o Senhor trabalhando de dentro para fora. Eu sei que Deus em sua soberania trabalha em todas as situações. Por isso, Senhor, traga refrigério neste momento, Senhor. Senhor, traga refrigério sobre o medo, sobre a dor, sobre a incerteza, Senhor. Traga o Teu refrigério. Senhor, nós Te pedimos, Pai, nós Te clamamos por essa casa sacerdotal, Senhor. Senhor, que as Tuas mãos estejam estendidas, Senhor, sobre esta família, é o que nós oramos, e desde já nós Te agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade, porque o Senhor é bom em todo o tempo, e apesar das circunstâncias, o Senhor sempre revela a Sua bondade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Louve o Senhor aí no seu lugar, meu irmão. Exalte o Senhor aí no seu lugar. Declare a bondade do Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom, Senhor. Nós Te louvamos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Senhor. Nós Te bendizemos. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Sim, Senhor. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu quero te convidar a proclamar esse trecho dessa canção. E eu quero explicar algo para você. Essa canção, ela é uma canção profética. Quando Salomão ele terminou o templo, diz que os sacerdotes estavam neste lugar. E diz que em uníssono, tanto os sacerdotes quanto os levitas e toda a congregação, uníssono significa em uma só voz, em uma só intenção, em um só espírito, diz que eles começaram a proclamar: o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. E diz que quando eles começaram a entoar este cântico em uma só voz, em um só coração, diz que uma coluna de fumaça dos céus desceu até esse lugar e encheu aquele templo. Encheu de tal forma que os sacerdotes que estavam dentro desse lugar não conseguiam ficar de pé. Deus não precisa de pirofagias para ser atraído. Deus só precisa de uma só voz, um só coração. Que tipo de coração? Coração verdadeiramente quebrantado. E por conta desse quebrantamento de coração, diz que todos eles estavam proclamando em uma só voz: o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. Por isso, debaixo deste entendimento, eu queria convidar você agora, em uma só voz, declarar isso que o Neto está cantando, que o Senhor é bom, amém? Em uma só voz, que as nossas vozes venham rasgar o céu dessa noite. Vamos declarar, amém?
Seu amor é para sempre. Diga com toda a sua força. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Seu amor é para sempre.